Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Thiago aqui. Estou aqui para mais uma resolução, tá? Vou postar aos poucos a resolução de cada questão que teve o simulado da FUVEST, né? Que foi realizado no dia 26 de abril, né? Foi domingo, agora. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. O simulado FUVEST 2027, né? O simulado do meio do ano da FUVEST, né? Então, são simulados gratuitos que a FUVEST e algumas faculdades oferecem, algumas universidades, né? A UFPR também oferece, a Unicamp também oferece, certo? E são vestibulares que oferecem como se fosse um estilo de prova mesmo, tá bom? Então, estamos aqui, ó, tô com uma das primeiras questões, que é uma questão sobre o copo Stanley, né? Vamos dar uma lida aqui, ó. Fala o seguinte: ah, o que realmente faz nossos produtos se destacarem é o isolamento térmico de ponta. Quase todos os itens da nossa seleção são feitos com dupla parede de aço inox 18 por 18. E o grande segredo disso está na ciência. Sim, isso mesmo. Em outras palavras, nossos produtos possuem um espaço a vácuo entre as paredes. Gente, essa frase é muito importante para entender como funciona o copo Stanley. O copo Stanley nada mais é do que uma garrafa térmica, né? Bom, esse é um método inventado pelo nosso fundador, o físico e inventor William Stanley Jr., lá em 1913, quando as marcas Stanley foi criada. Na época, as partes internas das garrafas eram feitas de vidro. William descobriu então que um processo de soldagem entre duas paredes de aço inox a vácuo seria muito mais eficiente. Copos térmicos possuem uma barreira extra que impede que as trocas de calor com o ambiente externo aconteçam muito rapidamente. Para isso, dispõe de um truque. Possuem paredes duplas, às vezes até mesmo triplas, entre o líquido e a superfície externa. Isto é, a segunda parede do copo é a de contato direto com o líquido. Não está diretamente em contato com o meio externo. Entre as paredes há ainda um pequeno espaço vazio, um vácuo. Tá. Gente, basicamente, né, vamos desenhar aqui como que é um copo Stanley, né? Então, é assim, ó. Então, tem aqui a boca do copo. Aqui, ó, a boca do copo. Só ajeitar aqui. Nossa senhora. Quero fazer outra. Então tá aqui, ó, a boca do copo. Tá aqui, a boca do copo Stanley. Aí eu tenho uma camada, né? Aqui, ó. Fazer aquela garrafa Stanley aqui, ó. Aí aqui eu tenho a outra parte, né, ó. Aí desce aqui. Certo? E eu vou ter uma camada dupla aqui, ó, com esse material que ele disse aí, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Beleza? Tá aqui mais ou menos, né? Bom, aí eu coloquei líquido aqui dentro. Então, coloquei líquido. Então, coloquei líquido até aqui. Então, tudo isso aqui é líquido, seja quente ou seja frio. Só que aqui dentro, gente, ó, aqui dentro, nessa região aqui, ó, é feito a vácuo. Gente, o vácuo, ele impede a troca por condução, né? Porque não tem como ter condução no vácuo. Lembrando que a propagação de calor, a única propagação de calor que tem no vácuo é a irradiação. E os copos Stanley, né, os copos térmicos, a garrafa térmica, eles são espelhados. Então, nessa região aqui, ó, nessa parte aqui, ó, em alaranjada, são espelhos, né? E isso tem uma funcionalidade. Elas são espelhadas, certo? Bom, então a condução não vai ter aqui para o meio externo, porque não tem como passar o calor
de dentro para fora, porque no meio tem vácuo, né? Então não tem como o calor sair se fosse um líquido quente, ou não tem como o calor entrar se fosse um líquido gelado, certo? Beleza. Bom, vamos ler as alternativas, qual que é melhor, tá falando aí, gente. Uma das funções do aço inox, né, composto nas paredes do copo, é de aumentar a radiação de calor no interior do copo para o ambiente externo, diminuindo a temperatura do interior do líquido. Gente, nada a ver isso aqui, né? Aumentar a irradiação, o espelho aumenta a irradiação? Não. Né? Não vai ficar mais calor por causa do espelho, né, lá dentro. Então, isso aqui está errado. Não faz sentido nenhum. Por ser um metal, o aço inox é um isolante térmico. Gente, metais são condutores térmicos, não isolante. Tem que ser condutor, né? Mas vamos acabar de ler o resto, já não é essa. Que é tanto um bom isolante elétrico como um bom condutor de calor. Melhor que o vidro? Não, nada a ver. Já está errado, sem condições. A parede dupla de aço inox com camadas flexíveis separadas de uma região de vácuo, ó, de vácuo, suprime tanto como a condução, né, que foi o que eu falei, como a irradiação de calor entre o copo e o ambiente externo. Gente, o aço inox, né, ele é uma parte reflexiva, né? Então ele reflete a luz. Então, o calor que vai crescer aqui por radiação, gente, o calor vai crescer aqui, ó. Não consegui, refletiu. Não consegui, refletiu. Não consegui, refletiu. O calor sempre vai querer ficar preso aqui, né? Ele não vai conseguir sair por meio da irradiação, né? Porque as paredes de aço inox são como espelho, certo? Então, essa é a alternativa correta. Vamos ler as outras. A presença da região de vácuo entre as paredes de metal não inibe o processo de troca de calor por convecção com o ambiente externo. Nada a ver, né? A principal função da região de vácuo entre as paredes do copo é a de suprimir a irradiação de calor? Não, gente. O vácuo não suprime a irradiação de calor, tá? O calor consegue se propagar no vácuo. Então, resposta certa é a letra C, beleza? Uma questãozinha de troca de calor que fala sobre a garrafa térmica, beleza? Espero que tenha gostado. É nóis!